Legal, estamos ao vivo já. Aí, o pessoal entrando. Fala, Sheldon, Rafa, Tati, legal, bastante gente. Aí, a Renata acabou de entrar. Cris, Mari, legal. Adriano Gomes. Adriano, tava pensando em você, tava até escrevendo um negócio aqui, depois eu quero falar com você. A Renata aqui já aceitei. Bom, a live de hoje, enquanto a Renata entra, foi Oi, tudo bom, Dani? tudo de você. Tudo jóia, quanto tempo? É verdade, bastante tempo. A Hum, gente, nos últimos dias, a gente veio se falando bastante, mas fazia muito tempo que a gente não conversava, verdade. né? Aquele dia que a gente conversou, nós ficamos 40 minutos também, depois de uns... É muito assunto para colocar em dia. É verdade, é verdade. Bom, a live de hoje a gente vai falar sobre marketing em tempos de crise, né? A gente vai abordar alguns pontos e lembrar que marketing é muito importante o marketing digital nos dias de hoje, mas lembrar que marketing não é só marketing digital, né? Então, essa abordagem, todo mundo fala marketing, lembra só de post no Instagram, no Facebook, Uhum, e-mail marketing, e não é só isso, né? Aliás, exato. o marketing é muito mais do que isso, né? Isso. E a Tem gente vai fazer essa assunto, né? abordagem. Exatamente, a gente vai fazer essa abordagem hoje aí. Então, o que o cliente espera das empresas com o mercado, ah, como o turismo está se relacionando com o cliente nesse momento, o Uhum. que é um marketing de relacionamento, eu adoro esse tema, e como se comunicar com o seu cliente, a abordagem e a tecnologia. Né? Bom, o pessoal já me conhece, a Renata e eu trabalhamos juntos na TAM Viagens, com mais algumas Sim. férias que estão aí acompanhando a live, tem muita gente lá dessa época. É, Bom, se apresenta aí para quem não te conhece, acho que bastante gente conhece, mas tem gente aí que não te conhece. Hein? Tá bom. Bom, primeiro, Dani, obrigada por essa oportunidade. Eu sou bem tímida, falei, essa experiência de live, falei, vamos lá, seja o que Deus quiser, né, Dani? Mas vai. É diferente de você estar numa reunião, né, conversando com as pessoas e estar assim com possibilidade de tanta gente que você não conhece te ouvir. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu estou aí há 19 anos no turismo. Trabalhei com o Daniel num tempo na TAM Viagens. Eu comecei, na verdade, em hotelaria. Comecei trabalhando em hotel, na época que eu fazia faculdade em hotelaria. E depois fui para a TAM Viagens, atuei em uma época na área de operações. Depois fui para o Help Center, o famoso Help Center, deve ter bastante gente aí. Que, aliás, eu falei que a gente tem que juntar um dia para fazer uma live sobre as pérolas do Help Center, hein, Dani? E na Tanvias eu comecei na área de produtos e produto tá, apesar de no turismo a gente chamar muito essa área de produtos de comercial, Uhum. as pessoas separam um pouco o produto, ele está absolutamente dentro da área de marketing, né? E a Tanvias ela tinha essa característica do produto ser diferente da área de produto e a área comercial de negociação com hotéis. E lá eu atuava, comecei atuando nessa parte de pesquisa de mercado, desenvolvimento de produto, análise de consumidor e tudo mais. E dali eu passei pela Visual. Alguns agentes de viagens talvez me conheçam da época da Visual. Eu trabalhei lá com o Kido e foi uma época que a Visual quis desenvolver o ecoturismo. Então eu fiquei 2 anos ali. Nós fizemos um evento, até nós desenvolvemos a marca da Ecovisual lá junto com o Eliseu e com a Roberta. Foi bem bacana, começamos a focar bem. Não é um produto de massa, né, o ecoturismo, mas era um ecoturismo para família, então tinha tudo a ver ali com a visual. Depois eu fui para Nascimento, fiquei um ano só no Nascimento, saí de lá e fui para a CVC, trabalhar como gerente de marketing na CVC, que eu posso dizer que tudo que a gente aprende no mercado, aí a gente chega lá e bum, recebe mais uma bomba
de formação, de aprendizado e tudo mais. Então, os agentes de viagens, Dani, talvez não me conheçam muito, porque eu sempre fiquei atuando mais na área com os hoteleiros, com a Secretaria de Turismo, mas Uhum. eu estava sempre em eventos, treinamentos, trabalhava com o Rogério Mendes, vários treinamentos para os agentes de viagens, a gente tinha um plano só para eles lá, e é isso. Legal. E hoje, e aí depois que saiu da CVC, hoje você está trabalhando com consultoria. Exatamente. Aí eu saí da CVC, eu fiquei um tempo na Forgo, que me chamaram para contribuir lá um pouquinho com a parte de marketing. Fiquei um tempo e aí eu abri essa consultoria mesmo. E Legal. estou desenhando isso, né, amadurecendo. Como eu te falei, o meu público era muito voltado para operadoras, hotelaria. Só que eu sempre identifiquei assim, falei, poxa, mas e os agentes de viagens, né? E a agência? Eu tenho alguns amigos agentes, tem uma agência da cidade, eu sou de Ouro Fino, lá do sul de Minas, e ela sempre falava para mim, ai, Renata, você podia sentar um dia, me ajudar com essa questão do marketing, trazer toda essa teoria que parece ser tão imensa para a realidade ali da agência, que às vezes é um freelancer, às vezes tem uma agência com um, dois, cinco funcionários. E para que as agências trabalhem, Dani, a personalidade delas com o cliente, né? Uhum. Porque elas compram das operadoras, claro, a gente tem uma operadora aí que tem um nome muito forte, mas como que a agência vai trabalhar essa personalidade com o cliente, né? Porque esse serviço é muito importante no turismo. E a gente sempre fez isso, a gente sempre fez isso com muito carinho, com muito amor para o cliente dele. Só que agora que o cliente dele não vai viajar, né? A gente não tem mais como ficar mandando para ele, porque o cliente ficava super feliz. A minha mãe, ela sempre falava: Olha, Renato, que eu recebi da agência. Então, as oportunidades, as promoções Uhum. para o Nordeste, para vários lugares. E agora, se ela recebe, ela fala: Ai, mas aí, eu recebi e não vou poder ir. Então, como que a gente vai continuar falando com eles, né? É isso que você vai explicar daqui a pouco, né? Legal. O Tiago perguntou a hora que a gente vai abrir para perguntas. A gente tinha combinado de abrir para perguntas no final do bate-papo, mas pode ir mandando perguntas. Tem uma caixinha, tem a caixinha de perguntas ali, na parte de baixo ali do lado do comentário. Pode fazer as perguntas, eu vou entrando de vez em quando e aí eu tento encaixar as perguntas no meio da fala da Renata, tá bom? Bom, então estamos aí ajudando, tentando ajudar, fazendo o possível para ajudar Sim. os agentes de viagem nesse momento. Quem não me conhece, que está vindo de outros perfis agora, ou do perfil da Rê, ou eu divulguei em alguns grupos agora e não conhece meu trabalho, eu também trabalho atualmente com mentoria de agentes de viagem. Trabalhei na TAM Viagens, na TAM Linhas Aéreas, 2 anos, na TAM Viagens por 8 anos praticamente. Lá trabalhei em departamento de qualidade, departamento aéreo com o Dudu. Estava até lembrando das pessoas Nossa. com que eu trabalhei, com o Sagui, com o Dudu, um monte de gente. E aí fui para a supervisão de qualidade. Na supervisão de qualidade, acho que foi onde eu mais me desenvolvi, me destaquei ali dentro, né? Eu estava até lembrando agora que a gente ia entrar, e aí eu falei, poxa, foi um baita aprendizado ali, né? Então, eu vinha pensando no que abordar aqui, né, dessas experiências. Aí depois eu fui trabalhando em algumas franquias da TAM Viagens, que era do Gustavo, do Rodrigo. E aí foi uma agência de luxo, e, enfim. E aí estou me desenvolvendo principalmente na área de tecnologia, né? E aí eu falei, bom, o que eu posso trazer? E aí eu acho que é interessante trazer aquela parte da minha carreira onde eu trabalhei com qualidade de atendimento, que a gente focava muito. Outro dia eu estava conversando com um agente numa uma das mentorias que eu fiz, e falando
relembrando um pouco do comandante Rolim, de algumas coisas que ele ensinou, né, o legado que ele deixou dentro da companhia aérea, da TAM, que hoje não existe mais, foi comprada pela Latam, uma outra companhia aérea, né? Mas naquela época a gente tinha ainda o legado. Quem não leu o livro dele, recomendo, da história da vida dele. Quem não conhece a personalidade do comandante Rolim, eu recomendo que procure saber. E todo o legado que ele deixou ali naquela empresa, principalmente, acho que a Renata ela caiu, mas enquanto isso eu vou falando, principalmente nessa relação de atendimento ao cliente, de relacionamento com o cliente, né? Ele tinha alguns casos ali que eram famosos, situações. Na época, era isso, exatamente isso, que eu falava com o meu colega, né, com o agente de viagem que estava conversando, que era uma época que não existia internet, que não existia essa proximidade que a internet, né, que a tecnologia possibilita para a gente. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa e estou falando agora com 36, 37 agentes de viagem, profissionais de turismo que estão pelo Brasil, pelo mundo. E numa época onde era muito mais difícil fazer esse relacionamento, ele chegava na porta do avião e apertava a mão de cada passageiro um por um. Então a gente não tem desculpa, então a gente não tem desculpa para falar assim, não dá, não consigo, não sei fazer relacionamento com o meu cliente, né? A gente tem as ferramentas na mão, a gente tem as ferramentas na mão, é só utilizar para fazer esse relacionamento, tá? Então vamos tocar o tema, né? As agências elas têm. Olha lá, o Thiago tem a carta do comandante até hoje. Cara, eu tenho relíquias daquela época. A gente, quando entrava na empresa, recebia um cartão, né, um santinho, que tinha os mandamentos, os famosos 7 mandamentos da companhia. E era uma empresa muito voltada pro cliente. Tanto que ela estendia o tapete vermelho na porta das aeronaves. Então tinha isso, e nos Estados Unidos, o voo inaugural, o voo, na verdade, os voos para Miami, o comandante. Me ouvindo? Oi, você está me ouvindo? Um comandante, então, que me contou sobre essa curiosidade, nos Airbus 330 que iam para Miami, eles tinham escrito do lado na ponta da aeronave lá, The Magic Red Carpet, né, que era o tapete vermelho mágico. Uhum. E o comandante, quando ele está falando, né, na fonia lá com a torre de comando e tal, e eles falam o número, o código da companhia aérea e o número do voo. Então, o JJ 8090, que era o voo que ia para Miami, então ele vai lá, JJ 8090, e a torre de Miami, ela não tratava o voo como JJ 8090, sim como Red Carpet 8090. Então, pelo o respeito e admiração que as pessoas e o próprio mercado tinham pela companhia, por conta do relacionamento com o cliente, né? Então, para vocês verem como o marketing de relacionamento é muito importante. Então, convido a Rê agora a falar um pouquinho nessa crise que a gente está vivendo, essa crise não só humanitária, de saúde, mas financeira que a gente está vivendo, como as agências e as grandes marcas vêm sofrendo com essa pandemia e como que elas podem fazer para trabalhar isso junto ao cliente. A Sim. palavra é sua. Obrigada, Dani. Nossa, essa conversa dá um saudosismo, né? Uma saudade. Da, É muito bom mesmo. Nem me fale. E é interessante, eu abordei esse tema muito porque conversar com você me lembrou bastante da nossa escola mesmo, pode-se dizer, né? No começo do turismo, pelo menos a minha, apesar de eu ter começado em hotelaria, fiquei só 2 anos e já fui direto para a operadora.
Então, assim, trabalhar o marketing de relacionamento com o cliente ficou um pouco comum, eu acho. E se a gente parar hoje, eu quero trazer alguns dados primeiro para vocês de como está a sociedade agora, tá? Então vamos lá. O que eu fiz, pessoal? Eu andei pesquisando algumas empresas, né? Tem um site até que eu sugiro, quem quiser olhar depois, é da Kantar. Eu mando depois aqui o link, que é um site de insights de mercado, tanto economia, política, serviços e tudo mais. E logo que começou essa pandemia, eles fizeram uma pesquisa de mercado para entender o consumidor, como que o consumidor estava se sentindo naquele momento, né? E resumindo um pouco, porque são muitos dados, eles perceberam uma coisa muito interessante, que foi a linha de crescimento desse sentimento, que quando a gente pega o marketing lá atrás, e entende que isso se aplica totalmente ao turismo, tá, pessoal? A gente anunciava, a gente comunicava, tudo de uma forma muito funcional. Então, a escada deles de comunicação tá assim, no funcional, depois foi para o emocional, né? Que as pessoas se encantavam. A gente pode pegar aí as campanhas que foram lançadas no mercado. Aí nós estávamos no momento aspiracional, que são as redes sociais, que são as imagens, né, os influenciadores. Então, tudo isso mostrava para o cliente, fazendo com que ele desejasse aquilo. Né? A gente estava levando isso para o cliente. Quando entrou a pandemia, eles identificaram uma mudança de comportamento assim radical, que é o social. Então, o que acontece? Hoje, a comunicação das empresas no mercado, Dani, e qualquer segmento, você pode perceber, ele está no social. Então, marcas como, por exemplo, o Mercado Livre, foi a primeira que eu vi assim. Entrou a pandemia, começou essa questão de não pode dar a mão, não pode ter contato. Na hora eles foram lá e mudaram o logo deles, essa flexibilidade, né? Que é de mão dada e eles não colocaram, tiraram as mãos, né? Colocaram um outro comprimento. Então, essa abordagem, a gente pode parecer muita bobeira, mas quantas pessoas viram isso? E se sensibilizaram com aquilo. Porque quando a marca ou agente de viagens ele faz alguma movimentação, né, a agência, eu vou falar como marca, tá, pessoal, mas entende a agência, porque às vezes a gente fala marca e pensa em grandes marcas. Não, nós somos uma marca. Eu sou a marca RB, o Daniel tem a Toolbox, a agência da Ana Maria X. Se ela chama Ana Maria Viagens, ela é a marca. Ela é a pessoa que o cliente vai lembrar, tá? E nós temos também a nossa marca pessoal, né? Tem a nossa marca pessoa jurídica e tem a nossa marca pessoa física também. E que as agências, principalmente eu nas feiras que eu ia muito na Viesp, na VIP, no interior, um pouco assim, de contato que eu tinha ali com os agentes, é o que mais chama a atenção. Eles terem esta marca pessoal, né? É uma marca que eles levam, então o cliente conhece o nome mesmo deles. Enfim, o que essa marca pessoal está passando para o cliente dele agora? Como ele está se comunicando? Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente anotar, pode parecer óbvio, mas na hora da prática eu tenho percebido que não está tão claro, você tem que se comunicar de uma forma social. O cliente agora, ele quer saber, ele não vai fazer diferença para ele se você tem um pacote agora por R$ 100. Ele não pode ir agora. Quando ele recebe esse anúncio, esse panfleto falando de uma promoção, alguma coisa, isso pode, neste momento, tá, gerar até uma frustração nele. Falar, putz, eu não acredito, agora você está me dando esse preço sensacional, mas agora eu não posso comprar. Ah, mas é pro ano que vem, Renata. Mas eu não sei como é que vai estar amanhã. E se eu pegar Covid? Como é que vai fazer? Né? Então, a incerteza, a instabilidade das pessoas, do ser humano agora, é fato. É um fato. E eu acho que a gente tem que aceitar esse fato, sabe, Dani? E trabalhar isso.
A abordagem agora, mais do que nunca, a dica é centrada no ser humano. E quais são as características desse ser humano? Emocional, física, mental, né? Então, você está nessa crise, eu, né, Renato, passando. Como que eu gostaria de receber uma comunicação? Tá? Então, assim, isso é importante. Não é que a gente não vai anunciar. Eu vi muitos depoimentos de agentes falando que alguns ainda que a venda está acontecendo, o mercado continua andando, gente. O mercado está existindo. Uhum. A gente não vai deixar de fazer A para fazer B. Aqui eu estou dizendo não é substituir, é acrescentar, né? Então, assim, nessa pesquisa, o que eles falam? Que 25%, Dani, da população espera da marca exemplo e guia de mudança. Ou seja, você, agente de viagens, você está conseguindo comunicar para os seus clientes o que está acontecendo no mundo do turismo agora? Então, como que eu vou comunicar isso? Gente, é um momento assim de bombardeio de informação na nossa cabeça. Eu abro aqui, eu começo a ler site do Panrops, é Mercado Eventos, é da ABAV, é de pesquisa de publicidade, é muita informação. Então, você, agente, sabe qual é o perfil do seu cliente, né? Se ele é de uma melhor idade, se ele é mais jovem, qual a linguagem que você fala com ele? Você fala com ele numa linguagem mais simples, numa linguagem mais formal? Como que você vai, então, contar para ele? O que os hotéis estão fazendo? Às vezes você vai mandar, olha aqui, você viu que cliente fulano, lá em Santa Catarina, os hotéis estão fazendo isso, isso e isso. Você viu que as redes de hotel X estão abrindo para hospitais? Olha, quando tudo isso passar, essa é uma rede de hotéis super confiável para a gente trabalhar. Eu estou dando alguns detalhes aqui. Gente, eu não estou conseguindo ler nada, viu, Dani, aqui. Não sei o que o pessoal tá Não, falando. tá bom. Eu vou filtrando assim o que tiver de pergunta. Eu vou filtrando, pedir para as pessoas fazerem as perguntas na caixinha de pergunta, mas eu estou olhando aqui os comentários e as perguntas. Fica tranquilo. E eu Vai falo na bem linha de reto, então raciocínio qualquer aí. coisa você me corta, tá? Eu te corto, tá bom? Então, eu acho que aqui diz, o maior percentual que deu nessa pesquisa foram esses 25% da população que esperam um exemplo e que a marca que eles acompanham seja esse guia da mudança, ou seja, você já vai proporcionar alguma mudança. É hora de ser criativo, gente. Eu não sou criativo, Renato. Vai meditar, vai ler, vai conversar com o pessoal. A gente está aqui para ajudar. Vamos tentar ser criativo. 21% espera que as marcas sejam práticas e realistas e ajudem os consumidores no seu dia a dia. Isso o agente de viagens mais do que nunca sentiu isso, imagino. Aí depois 20% espera que a marca ela ataque a crise e mostre que ela pode ser enfrentada e vencida. O que isso significa? Mensagem positiva. Porque, assim, mensagem negativa a gente tem em todos os canais de imprensa, né? Vamos combinar. Porque negativa, assim, é a realidade, vamos falar. Então, você entra no jornal, você abre uma revista, é crise, crise, crise. A marca, você ou a gente, principalmente nós do turismo, que trabalhamos com o sonho das pessoas, o seu cliente está esperando receber alguma coisa que você diga que é positivo. Né? Então, falar, olha, fulano, meu cliente, eu vi até no portal do agente, o André Negrini falando, liga para o seu cliente. A vantagem da agência, né, Dani, que eu vejo, é que você consegue ter um contato com o seu cliente muito pessoal. Né? Você não vai pegar uma empresa multinacional, imagina, ela não vai ligar para cada cliente, ela vai ter que usar da tecnologia de alguma forma tentar ser o mais humana. O agente de viagens pode falar com o cliente. É o exemplo que eu dou, assim, no mercado hoje, as grandes empresas perceberam que existe uma necessidade de falar com o indivíduo, falar com as pessoas. Até na live que eu fiz com o Claudemir falou bastante disso, inclusive
do VIP, né, na Disney, que é very, very individual person. Então, falando da individualidade de cada um e as grandes marcas percebendo isso, só que existe uma dificuldade deles trabalharem na grande marca o contato único, o contato individual. O que o agente de viagem tem muita facilidade de fazer, porque ele conhece a pessoa, ele conhece quem é o cliente dele. Né? Muitas vezes tem relacionamento pessoal até. Então, é isso que você está dizendo, né? Tem como trabalhar isso e, infelizmente, muitas vezes não é trabalhado da forma. Até o Thiago comentou ali em cima, aí eu concordo que muitas empresas elas têm campanhas muito boas que trazem esse lado humano, né? Mas na hora da realidade, os seres humanos que o cliente encontra são despreparados, né? Isso eu acho que é um pouco do ponto daquela questão que a gente estava falando antes da TAM, que eu dei o exemplo da TAM, que quem era funcionário naquela época, ele tinha toda a filosofia dentro dele. Então, cada funcionário entendia. É como o caso da Disney. Né? O exemplo da Disney é um ótimo exemplo também, que cada funcionário entende o seu papel no encantamento do cliente, né? No encantamento do processo de consumo ali daquele serviço, daquele produto. Então, e todo mundo é responsável por isso. Uhum. Não é isso? É isso mesmo. Eu estava vendo aqui um comentário sobre que ele, pelo que eu entendi, ele quer dizer assim, a gente às vezes não tem coragem de anunciar preço e tudo mais, mas tem gente aí que está anunciando e está vendendo. É o que eu falei, nós precisamos trabalhar as duas comunicações em harmonia, de uma forma muito delicada. Renato, mas como que eu vou fazer isso? Primeiro contato vai ser esse, pessoal. Vai ser esse, tudo bem? Como é que tá a sua família? Porque o agente de viagens pode fazer isso, né? O que você está falando, criar esse relacionamento. Renato, mas a minha agência é muito grande. Eu tenho mais de 1.000 passageiros, 1.000 clientes compram de mim por ano. Então, é o famoso CRM, né? Dá um jeito, tá no celular, tá no e-mail, tá em algum contato. Agora vai ter tempo de sentar e separar esse cliente. Separar ele por idade, separar ele por perfil. É, tem funcionário que está parado. O funcionário do RH, do contador. Vamos colocar ele para ligar. A alocação de recurso humano é muito importante nessa hora também. Uhum. Então, assim, o que me chamou muita atenção só para finalizar o dado da pesquisa, Dani, é que dos 25 aos 3%, a palavra guiar e ajudar foi destacada, entendeu? Então, a palavra, a pessoa está precisando ser guiada e ajudada agora. E é muito mais forte do que o ser humano tem consciência, né? Sobre uma coisa interessante que eu queria contar para vocês como exemplo. Eu assisti ontem uma live com o VP de marketing da Nestlé, que tem várias marcas. Porque a gente fala, o turismo está sendo muito atingido, absurdamente, mas outros setores também foram atingidos, né? Setor de perfume, por exemplo, não tem nada a ver com a Nestlé, mas enfim, de perfume. Quem vai comprar perfume agora? Por que você vai passar perfume? Ficar dentro de casa, né? Imagina, e essa pessoa é pior ainda esse segmento, na minha opinião, porque o perfume que eu comprei, ele vai ficar guardado. Quando acabar tudo isso, eu vou ter o que usar, então, ou seja, eu vou demorar mais ainda para comprar. No turismo, Uhum. não. As pessoas, quando elas sentirem essa confiança, elas vão começar a viajar e vão começar a procurar. Mas, então, voltando um pouquinho. Ele falou assim, o VP da Nestlé. Ele deu um exemplo que eu achei interessante. Eles deixaram de falar com o cliente sobre o produto e começaram a prestar serviços aos clientes deles. Eu falei, mas a gente já faz isso no turismo, né? A gente não liga para o cliente falando, olha, o hotel X é isso maravilhoso, maravilhoso.
tem os anúncios. Mas você presta, não, fica no hotel tal, não, porque ele é mais perto, ele não é, ele faz isso, ele faz aquilo. Por que não continuar falando com o seu cliente sobre o que ele sonha, sobre o que ele precisa? Então ele falou, por exemplo, o canal do Leite Ninho, que tinha um canal que falava com as mães. Eles continuaram atendendo os clientes, só que ao invés de falar com aquelas mães sobre o produto ou o benefício do produto, para que a mãe comprasse aquilo aquela hora, eles passaram a prestar um serviço social, dando dicas do que fazer com as crianças em casa, de como trabalhar o psicológico, as atividades. Então, ao invés de você falar com o seu cliente por que, que ele vai para um resort que tem um monte de atrativos para criança, você pode perguntar, você está fazendo alguma atividade com seu filho? Mas olha, no resort e tal, normalmente eles brincam muito de amarelinha com as crianças. Você tentou brincar com seu filho? Vê se consegue o tempo. Isso cansa a criança, isso é legal. Fica uma dica também, acho que para os hotéis, os resorts, eles podem, de repente, passar essas dicas para a gente, né? Para que a gente converse com os clientes. Enfim, o que mais, Dani? É muita coisa, gente. Eu começo a falar. Você quer fazer alguma Não, pergunta? eu tenho um Posso? comentário que fizeram lá em cima, só que sobre o que você estava falando, né, de entender a necessidade do cliente e falar a língua dele, né. Tem uma, tem uma pergunta que há mais ou menos uns 17 anos atrás eu ouvi de um gerente, logo que eu entrei na qualidade, eu ouvi de um gerente, e ele falava assim, as pessoas, elas ligam para cá e para falar com a empresa e tal, e você pergunta para onde você quer ir, né? E eu vejo que isso, eu falei de 17 anos atrás, e eu vejo que isso continua até hoje nas agências que eu vou, que dou consultoria, que eu dou mentoria, e isso é uma constante, essa pergunta. Né? Qual lugar que o senhor gostaria de ir? O senhor já tem ideia, né? Só muda as versões. O senhor já tem ideia? O senhor já tem ideia de onde gostaria de ir? E ele ficava indignado com isso. Né? E a pergunta correta, e eu aprendi isso com ele, é: qual é a finalidade da sua viagem? Uhum. Né? Porque se a finalidade da viagem, se você entender já o motivo, é muito mais fácil você sugerir, né, para a pessoa um destino e acertar nessa sugestão do que você. Para onde o senhor gostaria de ir? Aí ele, não sei. Aí você vai, praia ou campo? Aí você começa por eliminação. Não, qual é a finalidade? Eu vou comemorar meus 10 anos de casamento. Fica Uhum. mais fácil. Eu vou comemorar aniversário do meu filho, aniversário de 2 anos do meu filho menor. Fica mais fácil. Você sabe que é uma viagem em família, você já sabe o que você vai ofertar ali. Então, você vê como a pergunta, né, a forma como você conduz a conversa com o cliente, ela muda, ela pode mudar toda a trajetória do relacionamento. Né, e, consequentemente, da imagem que o cliente vai ter de você, da sua marca, da sua agência, enfim. E aí tinha um comentário, uma pergunta, na verdade, para você, de uma agência, e acho que a Renata caiu. Eu? Não, tô aqui. Tá aí, é que ficou girando aqui para mim. Bom, de uma agência nova, que tem clientes novos, e a pergunta dela, a dúvida dela é como cativar esses novos clientes e obter a confiança deles. Uma vez que você não tem ainda o relacionamento, esse vínculo com eles. Como que você sugere? Eu acho que o primeiro ponto, Dani, é ele se perguntar assim, quem é o cliente que ele quer? É a primeira coisa, porque se ele, como ele é novo, ele sair atirando para todos os lados, ele não vai conseguir ter uma comunicação eficiente. Então, essa pergunta talvez ele responda com o tipo de produto, assim, quando ele pensou em abrir uma agência, o que que ele queria proporcionar para o cliente dele? Era realizar sonho? Ele imaginava o que as pessoas viajando com criança, com lua de mel?
Então, eu acho que a primeira coisa ele tem que tirar isso de dentro dele, porque se ele não conseguir identificar isso dentro dele, esse entusiasmo, esse propósito que ele tinha quando ele pensou em abrir uma agência, ele não vai conseguir conquistar este cliente no relacionamento, tá? Porque isso que a gente está falando tem que vir da essência da sua agência. Então, o segundo ponto é ele usar essa comunicação agora e se tornar um informante sobre o turismo para os clientes dele, né? E tentar pensar em fazer alguma ação social, de repente, participar ou divulgar. Mas isso tem nada a ver com turismo, Renata. Tudo bem. A Nestlé doou não sei quantas mil máscaras, não sei o que para o hospital. Não tem nada a ver com a área dela também. E ela está divulgando tudo isso, né? E as pessoas estão admirando a marca. Por quê? Porque ela está se comovendo com o momento. Então, eu acho que no momento, além de você mandar para o seu cliente o tipo de produto que você pode oferecer para ele, com imagens atrativas, essa imagem, essa comunicação tem que passar para o cliente tranquilidade, confiança. São 3 palavrinhas que eu anotei em algum lugar, mas que falam o seguinte. Bom, anotei em algum lugar. É confiança, transparência e acessibilidade, tá? Então, acho que não sei se deu para responder isso de uma forma prática, mas acredito que seja isso. Procura a sua aspiração, determina quem são os clientes que você quer. Aí entra toda a questão de tecnologia, de ferramenta, né? Ele vai ter que buscar ferramentas, principalmente como as redes sociais, por exemplo, para captar, para atrair esse cliente, porque você pode conquistar clientes agora. Não necessariamente eles vão comprar de você agora, porque não estão comprando de ninguém. Só que eles vão lembrar de você, né? Você tem que conseguir marcar o emocional do seu cliente nesse momento, para você tê-lo daqui a uns meses como um comprador. Respondido? Pronto. Respondido. Se não, pode comentar lá embaixo Por se não foi favor. respondida a pergunta. Eu sei que a gente ainda tem algum conteúdo, né? Você quer continuar? Teria uma pergunta que eu ia aproveitar aqui também, Pode já perguntar. o gancho. Tá, temos mais 20 minutos. Nós trabalhamos em grandes empresas, principalmente de varejo, né? Que eu chamo o varejo do turismo. Uhum. E hoje, cada um tem a sua empresa, e nas nossas empresas a gente traz os nossos valores, as nossas crenças, os nossos propósitos, que você colocou bem na resposta, né? Inclusive, propósito é uma das coisas que a gente tem que se preocupar na hora de construção da sua marca, né? Na construção do seu branding. Antes de você fazer o logo, definir o nome, você tem que entender qual é o seu propósito, quais são os seus valores, enfim. Os valores não é aquilo que você coloca na parede, só estampado, isso aí é outra coisa. Bom, mas nós trabalhamos no varejo lá do turismo. E qual a sua opinião, hoje que a gente está fora, né, desse mercado, onde essas grandes empresas elas trabalham muito a questão do preço ao invés do valor e o produto ao invés do serviço, né? E hoje a gente entende, e a gente poderia já entender na época que trabalhava nas grandes empresas de varejo, mas qual é a sua opinião com relação a esses grandes OTAs, as grandes operadoras que priorizam o preço, né, e o produto ao invés do valor do serviço? Certo. Olha, Dani, baseado em tudo que eu tenho lido e assistido, principalmente do meio de marketing, eu acredito que essas empresas, elas precisarão em algum momento, e eu acredito que no fundo elas já estejam trabalhando nisso, mudar o seu comportamento. Porque o que que aconteceu com a equipe de marketing agora? Foi um baque, né? Porque
o marketing das grandes empresas, eles trabalham em prol do departamento de vendas, é óbvio, porque, como Uhum. alguém citou, a gente está num mercado varejista que visa o lucro, todo mundo visa, ponto. Mas não pode ser, claro, a sua prioridade, porque tem as éticas, mas enfim. Elas estavam com um tipo de comunicação, porque toda a estratégia do marketing, né, não existe estratégia se não houver dados. Ele é baseado em dados. Então, eles analisaram o crescimento dos anos anteriores, o que o mercado econômico estava dizendo, o que as pessoas, o público estava aspirando. Então, como eu falei, até fevereiro, a comunicação era aspiracional. Então, tinha toda uma comunicação focada nisso. Agora virou social. Então, o pessoal de marketing, eles deram uma congelada e eu tenho, assim, quase certeza, pelo que eu tenho conversado, que eles estão trabalhando para mudar essa comunicação. Só que eles não podem ficar sem comunicar. Sim. Então, o que todo mundo faz, às vezes, no desespero, é começar a soltar, tirar para todos os lados e falar, meu Deus, porque a primeira coisa que bateu foi o quê? No caixa. Né? E Sim. quando bate no caixa, a gente automaticamente pensa em quê? Promoção. Preciso fazer promoção, preciso divulgar. Final de mês, não está batendo meta? Marketing, lança promoção, é desconto, é aéreo, é isso, é aquilo, é aquela loucura, né? Que todo o cronograma de anúncio vai para o lixo e a gente substitui. Só que agora isso não vai trazer um retorno. E eu acredito que eles estão percebendo isso já, tá? Porque você pode ver que quem não está se comunicando, quem não está fazendo preço está quietinho, né? Deu um oi ali, para não falar que não fez nada, e está quietinho. E quem está anunciando o preço, certamente está vendo aquela venda assim muito picada. Eu tenho uma pousada que era uma cliente, logo que começou, ela me chamou no WhatsApp, nós estamos, né, nos tornamos amigos, falou, Renato, o que você acha? O que eu faço agora para falar com o meu cliente? Né? Ninguém tinha soltado nada ainda. Ela falou, eu estou pensando em promoção. Eu falei, olha, a primeira coisa é ver seu fluxo de caixa. Pelo amor de Deus, porque assim, você vai lançar uma promoção no momento que era para ser alta temporada. Como é que você vai ficar? A gente não sabe se vai durar. Segundo pesquisas, isso ainda vai durar, que eu não quero falar nem disso aqui agora, mas eu falei para ela, então você vai lançar vouchers promocionais agora? Legal, você vai conseguir cobrir seu caixa agora? Sua comunicação vai ser preço? Eu falei, mas não adianta você mandar só preço, você tem que mandar alguma coisa que afete. E o que ela fez? Ela, com o marketing dela lá, eles criaram um texto, uma comunicação, falando assim, ajude o seu destino. Com essa crise agora, o setor do turismo no destino X vai sofrer muito. Então, ajude o seu destino, seja um morador consciente, né? Então, as pessoas locais, até um raio acho que de 200 quilômetros, 500 quilômetros, ela divulgou isso para que o turismo local se movimentasse. E ela me disse que deu resultado, as pessoas começaram a comprar, ela lançou um voucher com um período, não sei, de 6, 8 meses de validade, e só que foi junto com essa comunicação, entendeu? Aí a pessoa falou, poxa, verdade, né? Deixa eu comprar esse voucher aqui, quando der eu vou. Vamos ajudar o hotel, a pousada, o receptivo, a agência. Então, não existe uma receita de bolo, pessoal. Não tem como eu falar qual é a melhor tática. Depende do seu perfil, do perfil da sua agência, do seu cliente. Legal. Bom, a gente tem 15 minutinhos, tinha mais... Acabei falando tudo junto, né? Tudo, não, a gente colocou aqui os temas que a gente ia abordar, mas acabou que falamos tudo, mas tá bem legal. Pessoal, alguém tem mais perguntas para a Renata, para mim? Eu acho que assim, o tema que a gente queria abordar, a gente já está. No final, a gente colocou aqui de algumas abordagens
algumas abordagens de tecnologia e tal, para falar, né, desse relacionamento. Ontem eu fiz uma live para o Gart e o André tá devendo dinheiro para mim. Eu ouvi aqui. Então, pessoal, ajuda o André aí me pagar, pô. Tá me devendo uma grana. E aí eu falei, essa live tá até no IGTV, eu dei alguns insights de ferramentas que podem ser úteis justamente para isso que a gente está falando, né, do relacionamento, que podem ser úteis então para e-mail marketing, para gestão de mídias sociais, o próprio CRM, que é uma coisa que muita gente desconhece ainda, né, nos dias de hoje. É uma ferramenta, hoje o que a gente tem no mercado são ferramentas de CRM, mas você pode até falar mais sobre, né, o que é o CRM. Eu sempre falo, o CRM surgiu lá na década de 70, não é nada novo, né, mas é a metodologia de gestão do relacionamento do cliente, que é muito importante, mais até do que a própria ferramenta. Né? Não adianta você ter uma ferramenta e não utilizar da forma correta, e você está jogando, rasgando dinheiro. Desculpa, eu estava lendo os comentários. Sim, Dani, vamos lá. Eu tinha até falado só um pouquinho aqui de algumas ações, né, das TMCs e das redes hoteleiras. Isso aí a gente já comentou, que eu falei dos hotéis que estão abrindo. Eu vi também uma pousada divulgando, né, na página dela, o tipo de higienização que ela faz nos hotéis. Esse tipo de comunicação, porque nós, agentes de viagens, podemos usufruir da comunicação dessas empresas para comunicar o produto. Você não precisa criar um vídeo seu, alguma coisa assim, né? Então, dá uma pesquisada nisso. Eu vou até levantar algumas coisas, vou postar na minha página depois. Então, ela falando, olha, aqui nos nossos apartamentos, nós estamos utilizando o mecanismo XYZ de higienização, de desinfetar isso, aquilo. E eu vi que tem uma rede de hotéis bem grande também, que está começando a anunciar as mudanças, né, de comportamento e de limpeza e de atendimento que acontecerão. E também sobre os aeroportos, né, que do mesmo jeito que lá no 11 de setembro os aeroportos tiveram uma mudança muito radical na hora de embarcar, daqui a um tempo eles também terão que se adaptar a essa questão do Covid, e eles já estão trabalhando como mudar isso. Qual que é o ponto positivo? Está o mundo inteiro trabalhando em prol de uma mesma solução. Então, gente, vai acontecer uma hora, né? E a gente vai ter que andar com isso. Do CRM, Dani, nossa, como você me falou, existem 7.000 ferramentas de marketing, né? Eu nem conheço. É verdade. É verdade. Até um dado importante. Eu perguntei outro dia, a gente estava conversando, eu falei, hey, você sabe que ela falou, vamos falar de ferramentas de marketing ferramentas tecnológicas de marketing, né? Eu falei, é meio complicado falar de ferramenta de marketing. Por quê? Eu falei, sabe quantas ferramentas existem? Aí eu mostrei para ela, eu tenho um mapa, eu vou postar esse mapa no meu feed. Eu conheço meia dúzia, tem 7.000. 7.000 ferramentas de marketing e contando. Isso daí catalogadas, né? Que alguém mapeia. Inclusive, eles estão fazendo um crowdsourcing para as pessoas ajudarem a fazer esse mapeamento, porque deve existir muito mais. Porque cada dia surgem 2, 3 novas ferramentas de marketing de relacionamento, assim como surgem especialistas em marketing digital, assim como surgem um monte de coisa nova todo dia, né? Então, é impossível falar de ferramentas. O que a gente pode falar de ferramentas são aquelas que a gente utiliza. Então, eu falo das que eu utilizo, que funcionam para o meu negócio, e eu falo bastante também dos tipos de ferramenta. Então, para essa finalidade, tem uma ferramenta X, ou tem 2, 3 que eu posso sugerir, que fazem isso. Mas falar de ferramentas aqui tem muita abrangência. Esse tema no que a gente estava conversando, na verdade, a abordagem é como trabalhar esses dados, né, Dani? Porque mais importante, gente, do que saber e ter uma ferramenta CRM, que é uma ferramenta onde você vai conseguir
filtrar o seu cliente, filtrar para onde ele viajou, quanto tempo de antecedência ele costuma comprar de você, se ele é um perfil com família, se ele viaja mais sozinho ou não. Então, é criar um histórico. O CRM ele vai conseguir te criar um histórico do seu passageiro, um filtro, assim, um raio-x daquilo. E o que eu queria muito, assim, e estou super à disposição para ajudar as agências, que é um mercado que eu nunca atuei diretamente, né, na agência de viagem, um turismo muito grande, que eu vi alguém comentando, Renato, mas na agência é um pouco diferente isso. Então, vamos conversar sobre essa diferença, porque marketing, ele é marketing, ele se aplica em qualquer empresa, né? Então, a gente vai ver as necessidades e vai adaptar aquilo. Então, como você vai filtrar o seu cliente? A gente entra aí, às vezes, também pode entrar na questão de produto. Como eu falei, mas eu vendo de tudo. Ou então, mas eu só vendo Disney, ou eu só vendo Europa, e agora o que eu vou fazer? Vamos reinventar o seu produto. A vantagem da agência é que ela pode vender o que ela quiser. Ela vai lá na operadora e pesquisar o que está pronto. Vamos aprender. Quando eu trabalhei numa operadora, que eu te disse que para desenvolver o ecoturismo, a ecovisual, eu não sei se tem algum atendimento aí que era da visual ou ainda, eles falavam para mim, rota das emoções, gente. Fui desenvolver o produto Rota das Emoções. E Rota das Emoções é um produto que você pode vender ele no mínimo umas 10 formas diferentes. Então, foi um desafio cadastrar isso. E eu sentei com a vendedora e ela falava para mim, Renato, estou com um pedido. Eu sentava do lado dela e falava, vamos fazer assim, 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 pode ser assim. Até a pessoa aprender. Na hora que ela perdeu o medo de vender, que foi ali 1-2 semanas ela estudando e eu ajudando, gente... foi uma coisa incrível. Eu lembro que vendeu coisa assim em um mês a gente vendeu 10 pacotes para a Rota das Emoções. Oi! Né? E não é uma empresa focada em ecoturismo. A gente buscou esse segmento. Então, vamos nos preparar, nos reinventar nos segmentos, né, no produto que você vende. Muito se falou, assisti uma live do Adriano Gomes, que acho que está aqui com a gente. Obrigada, Adriano. Sobre a mudança da venda para um marketing, para uma viagem local, né? Então, talvez também se fala disso nas pesquisas. Vai começar a botar o pé para fora de casa? Acho que eu vou num hotel fazenda aqui pertinho, num resort aqui em Atibaia, mais seguro. E depois vai começar a pegar avião e tudo mais. Mas as viagens de carro, nunca vendi viagem de carro, Renato. Tá na hora de começar a aprender, né? De começar a trabalhar e buscar isso. É verdade. Você falou de reinventar, né? Tem uma coisa que eu gosto de falar sempre, e desculpa que quem assiste minhas lives, eu posso parecer um pouco repetitivo, essa questão de se reinventar, e eu fui o ano passado, em julho, eu fui para Gramado Summit. É uma feira de empreendedorismo e de inovação. Não tem nada a ver com turismo. Eu fui expor lá. Por quê? Porque é justamente isso que é o se reinventar, né? O agente de viagem, muitas vezes, ele vê só assuntos relativos a turismo, assuntos relativos ao mercado, o que eu tenho que fazer para divulgar para minha agência de viagem para o cliente final e tal. Para a gente se reinventar, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E para sair da zona de conforto, você tem que procurar assuntos que você não domina. Então, tem que ir atrás de informações, ou conversar com pessoas, ou consumir conteúdos, não só do que você domina, mas sair disso e ir para a tecnologia. E assim, eu até vi uma pesquisa num outro Instagram, acho que foi da Rogéria Pinheiro, que ela perguntou para o pessoal dela lá, o que o pessoal está consumindo. Aí, estou consumindo conteúdo de marketing ou vendas. Quase todo mundo é marketing. Só que o pessoal esquece que, assim, quando você traz o cliente, você tem que saber vender. E você vai ter que saber vender para um novo tipo de cliente, né? Então,
pessoal, essa parte da reinvenção não é só reinvenção de como eu vou trazer meu cliente, porque o cliente mudou e eu tenho que trazer ele, onde eu vou buscar. Não, tá bom, quando ele chegou, como é que você vai vender? Né? E aí, aproveitando o gancho para falar, teve um comentário lá em cima também que fala das ferramentas são importantes. Né? Eu também, mas não substitui o fator humano, com certeza, o fator humano é essencial. Né? Eu dou sempre um exemplo, pega um martelo e coloca ele do lado da parede com um prego junto. Não vai sair nada. O martelo não vai levantar e bater no prego sozinho e vai funcionar. É por isso que a gente chama de ferramenta. A ferramenta precisa do fator humano para a gente operar aquela ferramenta e transformar aquilo num resultado. Tá? Sim. Então, aí fazendo... Não, sim, isso é essencial, né? O Dani, eu costumo dizer que o marketing ele é um patchwork, que significa uma grande colcha de retalhos, porque o marketing ele não vai funcionar se todas as áreas da empresa não estiverem conectadas, porque ele vai comunicar com dados que vendas, que o financeiro vai passar. Só que daí ele vai gerar uma demanda. Se o operacional, eu aprendi muito isso na área de produtos lá na TAM Viagens. No Help Center foi uma experiência operacional incrível, porque ali a gente estava atendendo o passageiro que estava em viagem. Então você conseguia pegar todos os ganchos, todos os gaps, na verdade, que tinham acontecido na viagem. Então, às vezes, o pessoal fez um produto, mas não cadastrou, não pensou no cadastro, não pensou na operação, o pessoal lá da ponta do outro prédio. Essa comunicação interna é um dos maiores desafios das grandes empresas, né? Então, não adianta gerar demanda, fazer um plano de marketing incrível, e aí chega na hora você não consegue bancar ele. Seu operacional começa a travar. Eu já tive experiências com isso. Então, a primeira coisa, pessoal, que vocês forem pensar num plano estratégico de marketing é serem muito honestos com a realidade da empresa. Qual o seu budget, quanto você pode investir, se não pode, quanto você... eu quero crescer 50%, tá? Só que você vai crescer 50%, vai aumentar o número de funcionários, de ligação, isso vai cobrir... Enfim, ele é um plano administrativo mesmo, né? Aqui a gente vai falar só de comunicação, mas, nossa, tem assunto, assim, para ficar aí uma semana. E uma pena que está acabando aqui, nós temos só 2 minutos. Sim. Então eu vou agradecer, vou deixar o convite para a gente continuar esse bate-papo num outro dia. E obrigado para todo mundo que participou aí nos comentários. Desculpa não conseguir responder todo mundo. E aí segue a Renata, ela vai postar algumas coisas lá do que ela comentou. Eu vou postar logo mais o mapa de ferramentas de marketing, para vocês terem uma ideia aí do que a gente estava falando. Tá bom? Tá bom. Eu quero também agradecer, Dani, e me colocar aqui à disposição. Quem tiver dúvida, pode mandar no inbox lá do meu Insta. E eu vou abrir aí na semana que vem um Book Now no Instagram para o pessoal agendar algumas consultorias. Quem quiser bater um papo direto comigo também. Quero conhecer de pertinho esse mundo das agências e espero realmente poder ajudar vocês, viu? Legal. Obrigado, Rê. Valeu. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal.